Olá pessoal, bem-vindos ao canal Manual Cardio. Quem fala com vocês é o Pedro, sou cardiologista, trabalho no Complexo Saúde São João de Deus e hoje eu vou apresentar sobre farmacologia cardiovascular. É importante a gente fundamentar bem, pessoal, as medicações, entender para que elas servem, para na hora que a gente estiver na urgência ali, a gente não ter decorado que tal medicação serve para isso ou para aquilo. Para a gente poder fundamentar para em cada situação saber usar da melhor forma possível os fármacos para os pacientes. Dentre as principais funções das medicações cardiovasculares, a gente tem as medicações que agem no controle da frequência ou no ritmo, que são as cronotrópicas, e as antiarrítmicas. A gente tem as medicações que melhoram a contratilidade cardíaca, que são as medicações inotrópicas, e a gente tem as medicações que agem no controle da pressão arterial, tanto vasodilatando, tanto vasoconstringindo, quanto em outros modos, que a gente vai citar com mais detalhes mais para frente. Dentre as classes de medicações cardiovasculares, a gente pode dividir em vários grupos. A gente fez uma classificação para ficar mais didática aqui. As drogas vasoativas, que são os agonistas adrenérgicos e os vasodilatadores. A gente tem as inotrópicas, os digitálicos e não digitálicos. E os cronotrópicos e antiarrítmicos, que são os beta-bloqueadores, bloqueadores de canal de sódio, de cálcio, de potássio. E a gente vai entrar em detalhes dessas medicações nos próximos slides. Vou começar falando dos agonistas adrenérgicos, pessoal, que são as principais medicações usadas pelos emergencistas, cardiologistas, intensivistas. E elas são medicações dose dependentes, então a gente precisa ter isso bem desenhado na cabeça para na hora da urgência ali a gente entender melhor como que elas agem. Essa primeira imagem aqui tem fenilanina, tirosina, mas não é para ficar ninguém desesperado, só para a gente entender que a dopamina ela é precursora, é um neurotransmissor, é precursora da adrenalina, que vai agir na fenda sináptica, e da adrenalina, que vai agir na corrente sanguínea. Para a gente entender melhor como agem os agonistas adrenérgicos, a gente precisa de entender melhor como são os receptores adrenérgicos. Bom, a gente pode dividir os receptores adrenérgicos em 5, os alfa e os beta, alfa 1, alfa 2, beta 1, 2 e 3. Os receptores alfa 1, eles são encontrados nos vasos e na musculatura lisa. Eles são responsáveis pelo tono vascular, pela contração. Já os receptores alfa 2, eles são acoplados à proteína G inibitória. Então, eles inibem a G-ciclase. Então, eles têm a função contrária do alfa 1. Eles inibem os receptores simpáticos e o do sistema nervoso central. Os receptores beta, eles são distribuídos em beta 1, 2 e 3. O beta 1 é aquele que a gente fala que é o cardioseletivo. Quando a gente vai falar de beta bloqueador, a gente fica o que é cardioseletivo, não é cardioseletivo. Importante entender isso. Os beta 1 eles estão distribuídos nos ventrículos. Eles elevam o cálcio intraventricular e com isso eles são responsáveis pela contração ventricular. Já os receptores beta 2, eles estão presentes em outros vasos, no baço, no fígado, nas vias aéreas, e eles promovem vasodilatação e broncodilatação. Isso é importante a gente ter em cabeça quando a gente for falar um pouco mais sobre os beta-bloqueadores. E mais recentemente foram descobertos os receptores beta 3, que eles agem no tecido adiposo e são responsáveis pela lipólise. Não vai ser um receptor que a gente vai entrar tanto em detalhe aqui, mas é importante saber que ele está aí, A gente só dá a benção para quem a gente conhece. Então, pessoal, quais são os efeitos dos fármacos simpatomiméticos? É aquele sistema de luta e fuga, Então, o animal está ali, o que ele faz para fugir? O que o corpo dele precisa de fazer para fugir do predador, Então, ele precisa de um aumento de frequência cardíaca, aumento da contratilidade, precisa de uma vasoconstricção, ele precisa de respirar melhor, então vai ter broncodilatação, não é o momento do trato gastrointestinal estar funcionando, então tem uma paresia do trato gastrointestinal, e ele precisa de mais energia, por isso lipólise e glicogenólise. Vamos agora falar das medicações simpatomiméticas, a gente vai entrar no detalhe de cada uma delas. A primeira é a dopamina, Ela é um neurotransmissor nosso, foi uma das primeiras drogas simpatomiméticas que foi colocada no mercado, e ela é uma medicação que ela tem efeito dose dependente. Isso é importante demais na nossa prática clínica, porque não é simplesmente eu colocar ali, o que diferencia a gente, um médico bom, um emergencista bom de um emergencista ruim, é o cara saber que a dose não é feita em ml, Ela é feita em microgramas por quilo, gente. Por quê? Não, vou colocar ali mais ou menos tantos ml hora. Não, a gente precisa de saber que de tanto a tanto ela tem um efeito, de tanto a tanto ela tem outro. Isso vai ser usado tanto para dopamina, quanto para dobuta, quanto para noradrenalina. Então, eu acho que já
a gente já tem que começar a pensar, né, ter esse estalo para a gente ser um emergencista melhor, de usar os nossos cálculos como micrograma por quilo, saber que existe esse efeito de dose, tá? E a gente vê que sim, muitas vezes são efeitos contrários. Igual a dopamina aqui, a gente tem, né, a dose de 0,2 a 3 microgramas por quilo minuto, a gente tem um aumento do fluxo renal, um aumento do volume urinário, já que na dose de 3 a 10 microgramas por quilo minuto, a gente já tem um efeito beta, né? Então o paciente vai ter uma taquicardia, um aumento da resistência vascular, um aumento do retorno venoso e uma redução da resistência vascular periférica. Já uma dose acima de 10 microgramas por quilo minuto, a gente já vai ter mais predomínio dos efeitos alfa. Então o paciente vai ter vasoconstrição sistêmica, aumento da pressão, e como ele tem vasoconstrição sistêmica, a gente vai ter uma perda dos efeitos renais e mesentéricos. Aqui a gente tem uma imagem dos neurônios dopaminérgicos, ele agindo na fenda sináptica, né? Quando que a gente usa a dopamina? Bom, ela geralmente é associada a outras drogas vasoativas. Quando o paciente está oligúrico, a gente precisa de um fluxo renal maior, ou quando o paciente está com uma queda de perfusão. E também a gente usa muito, acaba que a dopamina hoje em dia ela é uma medicação que a gente usa muito nos pacientes que estão bradicárdicos. Na nossa prática clínica, a gente vê muitos pacientes com BAVT chegando para a gente na urgência em uso de dopamina. Ela tem um efeito taquicardizante e com isso ajuda um pouco a reverter o efeito da bradicardia causada pelo BAVT. A gente tem que tomar muito cuidado ao usar ela como primeira escolha em pacientes que estão chocados ou com comprometimento da função miocárdica. A segunda droga que a gente vai falar é a dobutamina. Diferente da dopamina, que é um neurotransmissor, a dobutamina ela é sintética. E ela é uma mistura tanto de isômeros alfa quanto beta agonistas, pessoal. Mas ela tem um predomínio de efeito beta. E, como eu tinha falado, a dopamina, ela também é uma medicação que é dose dependente. Então, até 15 microgramas por quilo minuto, ela tem um aumento da contratilidade sem aumentar a frequência cardíaca. Reduz a pressão venosa central e reduz a pressão capilar pulmonar. Acima de 30 microgramas por quilo minuto, já começa mais a predispor a arritmias, aumento da frequência cardíaca e pode reduzir a resistência vascular periférica. Bom, quando que a gente vai usar a dobutamina? Ela é usada naqueles pacientes que necessitam de uma contratilidade miocárdica maior. Então, ela é útil nos pacientes com insuficiência ventricular esquerda, podendo ser utilizada com outras drogas vasoativas. Então, a gente vai falar mais para frente sobre insuficiência cardíaca, naqueles pacientes que têm aquele perfil que está frio e úmido, a gente colocar uma dobutamina ajuda a ter uma contratilidade maior e o paciente sair desse quadro. Outra indicação é no período pré e pós-operatório de cirurgia cardíaca. Porém, a dobutamina, ela é uma medicação por predispor arritmias, não deve ser usada. A gente via muito na prática antigamente aquele pessoal usando dobutamina durante dias e dias. Ela é um empurrão inicial para o coração ter um estímulo para o paciente sair daquela fase mais crítica. No segundo momento, a gente já tem que tentar tirar essas medicações. Bom, pessoal, a próxima droga que a gente vai falar é a noradrenalina, que é talvez a estrela principal aí das drogas vasoativas, adrenérgicas. Ela é a medicação que todo intensivista, todo emergencista, todo cardiologista tem que saber de cor, tem que saber como que usa, porque no paciente chocado é a droga que a gente tem que ter ali debaixo da manga, né? Ela também é dose dependente, então até 2 microgramas por quilo minuto. A gente tem um aumento da pressão, um aumento do trabalho do ventrículo esquerdo e também um aumento do débito urinário. Já em doses maiores que 2 microgramas por quilo minuto, a gente tem um incremento muito grande na vasoconstrição. Com isso, a gente aumenta a resistência vascular periférica e reduz a perfusão renal e esplâncnica. A noradrenalina, gente, é a principal droga, como eu tinha dito, é o ator principal mesmo, né? É a nossa estrela aí do choque. Principalmente naqueles pacientes que estão refratários à expansão volêmica ou quando está contraindicado. Então, no paciente que tem choque cardiogênico, a gente vai usar noradrenalina, talvez associada a dobutamina ou não. No paciente que está com choque séptico, que não está respondendo a volume, a gente vai usar. Então, é uma medicação que a gente tem que estar de cor na nossa cabeça. A adrenalina, ela não é um neurotransmissor igual a noradrenalina, pessoal. Ela é liberada na corrente sanguínea e ela interage com tantos receptores, tanto alfa-1 quanto beta-1 e beta-2. Então, ela não é tão seletiva e ela estimula também a liberação de noradrenalina. Ela tem um efeito dose dependente, como as outras também, né? Ela tem os efeitos beta-adrenérgicos, então ela aumenta a frequência cardíaca, aumenta o volume sistólico, mas em dose maior que isso ela tem um predomínio de efeitos alfa.
aumentando a resistência vascular periférica, porque causa vasoconstricção. Ela é a droga número 1 na parada cardiorrespiratória, né? Então, nas PCRs, a medicação que a gente vai usando ali nos ciclos de ressuscitação cardiopulmonar, a droga de escolha é a adrenalina. Ela é uma medicação também que é muito utilizada no pessoal da cirurgia cardíaca na saída da circulação extracorpórea, então nas cirurgias cardíacas em geral, e também no choque anafilático. Bom, pessoal, agora falando dos vasodilatadores, elas são drogas que agem diretamente no diâmetro dos vasos, né? Elas se decompõem em óxido nítrico e com isso causam uma vasodilatação direta ali, quando estimula o GMP cíclico. Ela eleva o débito cardíaco, né? Porque a gente reduz a pós-carga e a gente reduz também a pressão de enchimento. Então, quais são os efeitos desses vasodilatadores? Eles relaxam a musculatura lisa diretamente, inibem o sistema renina-angiotensina-aldosterona, causam um bloqueio do sistema simpático e a gente tem uma inibição do influxo de cálcio no músculo liso. A primeira droga que a gente vai falar é o nitroprusiato de sódio, é a medicação de escolha para a gente na emergência hipertensiva. Então, o paciente tem lesão de órgão-alvo, a gente tem que pensar em usar medicação venosa para corrigir a pressão. E o nitroprusiato é a primeira droga que a gente vai pensar sempre. Ele tem um efeito mais venoso do que arterial e a dose que a gente usa nele é entre 0,5 a 10 microgramas por quilo minuto. E como ele tem esse efeito vasodilatador, ele reduz tanto a pré quanto a pós-carga, ele aumenta o débito cardíaco e ele causa uma queda do consumo miocárdico de oxigênio. Então, como eu tinha dito, ele é usado na emergência hipertensiva, ele também é usado na insuficiência cardíaca em pacientes que não estão hipotensos, que não é o mais comum de acontecer, né? Mas pode ser utilizado em alguns casos isolados. Sempre bom se lembrar que o nitroprusiato ele pode causar intoxicação por cianeto e metahemoglobinemia. Então, o antídoto é a hidroxicobalamina. É importante a gente ter isso na cabeça porque não é tão incomum de acontecer, principalmente para quem é intensivista. A segunda droga que a gente vai falar é a nitroglicerina. Ela tem uma vasodilatação de ação direta venosa e a gente pode usar ela na dose de 5 a 200 microgramas por quilo minuto. Ela reduz a pressão de enchimento e também reduz a demanda miocárdica por oxigênio. Ela não reduz o débito cardíaco e a PA de modo significativo. Então, quando a gente tem algum paciente que tem uma emergência hipertensiva, a primeira escolha nossa deve ser o nitroprusiato de sódio. A nitroglicerina ela é usada em alguns casos específicos. Como ela tem essa vasodilatação venosa direta, ela é muito usada na insuficiência cardíaca, principalmente em paciente em edema agudo de pulmão, que tem uma PA que tolera o uso dessa medicação venosa. É uma medicação top para a gente usar em pacientes infartados que tem um perfil de congestão, né? Então pacientes KILIP 2, KILIP 3, que tem uma PA que toleram o uso dessa medicação e também nos casos de crise hipertensivas específicos, né? A isosorbida, né, pessoal, a gente tem aí em várias formas, tanto os de ações rápidas quanto de ações prolongadas. Então a gente tem monocordil, isordil, o propatil nitrato, né, que eles são antiaginosos. Eles reduzem a pré e a pós-carga e, consequentemente, eles têm a redução da demanda miocárdica de oxigênio. Eles não reduzem a pressão de modo significativo e o uso mais comum deles, gente, é como antianginoso no infarto, lembrando que não diminui mortalidade para síndrome craniana aguda, porém ele diminui sintomas. E nos pacientes com insuficiência cardíaca aguda, a gente tem uma venodilatação, podem ser utilizados também. Tem alguns casos específicos, né, de insuficiência cardíaca para pacientes renais crônicos que têm contraindicação de uso de ECA, que a gente pode associá-los também com hidralazina para substituir o IECA e o BRA nesses casos, principalmente pacientes negros. Mas esse é um detalhe mais para a gente trabalhar em insuficiência cardíaca. Inotrópicos, pessoal, a gente pode dividi-los em digitálicos e não digitálicos. Os inotrópicos eles agem nos receptores beta-1. E os digitálicos, eles agem aumentando a disponibilidade de cálcio dentro das miofibrilas contráteis. Então, são medicações que são muito úteis na insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, né? A gente pode dar o exemplo aqui da digoxina. Só que o grande problema, a indicação dela seria nos pacientes principalmente com fibrilação atrial, que tem insuficiência cardíaca, daqueles que são refratários a controle de frequência cardíaca, porque são medicações que têm um cronotropismo negativo, mas são medicações que têm as doses tóxicas e terapêuticas muito próximas. Então, por isso a gente tem visto mais a digoxina caindo em desuso.
Já os não digitálicos, a gente pode citar aqui os agonistas beta-1 e os inibidores da fosfodiesterase. Os agonistas beta-1, eles reduzem a metabolização do AMP cíclico e com isso eles melhoram também a contração e eles são muito úteis, né, na insuficiência cardíaca, na disfunção sistólica. Já nos cronotrópicos e antiarrítmicos, pessoal, a gente pode subdividi-los em 4 classes. E aqui eu estou usando a classificação de Vaughan-Williams para poder dividi-los melhor. A gente não pode ficar muito engessado nessa classificação, ela ajuda muito para a gente entender melhor, né, qual que é o efeito maior de cada medicação. Mas a gente tem alguns que nem se encaixam nessas 4 classes. E a gente tem que entender também que ali são medicações que ela tem uma ação mais forte naquele tipo de bloqueio de canal. Mas isso não quer dizer que ela não age em outros canais também, tá? Então essa classificação a gente divide em classe 1 a 4, sendo que a classe 1 são as medicações que bloqueiam mais fortemente os canais de sódio, então eles estabilizam a membrana. A classe 2 são os beta-bloqueadores, que são antagonistas adrenérgicos. A classe 3 são os bloqueadores de canal de potássio, e a gente tem que sempre lembrar que bloqueando o canal de potássio a gente prolonga o potencial de ação. E a classe 4 são os bloqueadores de canal de cálcio, lembrando que os não dihidropiridínicos. Bom, pessoal, então explicando um pouco melhor sobre o potencial de ação, né? Aposto que na hora que eu falei sobre canais de potássio, de sódio, todo mundo ficou doido, porque isso é uma matéria que a gente aprende na fisiologia, no 3º período de faculdade, né? Então, só para a gente elucidar isso melhor, a gente tem as etapas do potencial de ação do músculo cardíaco. A gente pode dividir essa etapa em 3, né? E embaixo aqui vocês vão ver em verdinho, só para poder dividir melhor. Aqui a primeira fase de verde é a despolarização e a segunda fase é a repolarização ventricular. Então a gente tem, na primeira fase, uma despolarização rápida. A gente tem a abertura dos canais de sódio e com isso a gente tem influxo de sódio para a célula, para o interior da célula. A gente vai ver que o potencial de membrana ele fica positivo, né? Então ele sai ali de menos 80 e chega até mais 20 positivo. E no segundo momento, a gente tem um platô, que a gente tem uma despolarização sustentada. O que é? A gente tem uma abertura dos canais lentos de cálcio, que eles são voltagem dependentes, e a gente tem fechamento de alguns canais de potássio. Com isso a gente consegue ter essa troca de cálcio e potássio, mas sem alterar o potencial de membrana. Já no terceiro momento, que é a repolarização, a gente tem a abertura dos canais de potássio, voltagem dependentes, e a gente fecha esses canais de cálcio. Como a gente tem essa abertura, o potássio sai da célula e com isso a gente tem uma negativação do potencial de membrana. É esse momento que a gente entra na repolarização. É importante a gente ver aqui embaixo também que a gente tem aqui dividida a parte da contração do músculo, né, que é na despolarização, e a gente tem um período refratário. É importante a gente ter noção desse período refratário, porque é o momento que a célula despolarizou e durante esse tempo aqui, ela não consegue se despolarizar de novo, mesmo que venha outro estímulo. Já se a gente estiver já fora aqui nesse período, no finalzinho da fase 3, caso venha outro estímulo, se a célula estiver fora do período refratário, ela tem um potencial de se estimular novamente. Bom, pessoal, aqui entrando em detalhes melhor da classificação de Vaughan-Williams, a gente pode dividir a classe 1 em 3 grupos, né? Então, ela se divide muito de acordo com a intensidade do bloqueio. Se essas medicações têm um bloqueio moderado, elas são a classe 1A. São medicações mais utilizadas por ritmologistas, né? Os exemplos aí, a quinidina, procainamida, disopiramida. Já as medicações 1B, a gente tem um bloqueio mais fraco dos canais de sódio. Dentre elas, a gente tem as medicações que muitas vezes nem são utilizadas como antiarrítmicos, né? A gente tem a lidocaína, que é um anestésico, a gente tem metilxantinas, a gente tem a fenitoína, que é um anticonvulsivante, né? E temos as medicações que têm um bloqueio mais intenso. Talvez aí desse primeiro grupo, a propafenona seja a medicação que a gente mais utiliza na prática, principalmente em arritmias supraventriculares, fibrilação atrial, depois a gente vai entrar em mais detalhes disso. Já o grupo 2, os beta-bloqueadores, então a gente tem vários, né? A gente pode falar em propanolol, metoprolol, carvedilol, bisoprolol, dentre outros. São medicações que agem bloqueando aqueles canais beta, né? Que a gente falou mais atrás. Então, quando a gente fala, um beta-bloqueador, ele é cardioseletivo, não é. Quando ele é cardioseletivo, quer dizer que ele tem um bloqueio mais intenso beta-1.
Quando ele é menos seletivo, como o propanolol, ele tem bloqueio tanto beta 1 quanto beta 2. Eles são medicação que agem tanto diminuindo a frequência cardíaca como prevenindo arritmias. A gente vai falar isso mais para frente também. No grupo 3, os bloqueadores de canal de potássio, vocês podem ver aí que tem duas medicações, amiodarona e sotalol. O sotalol, muitas vezes a gente vê em alguns lugares colocados como beta-bloqueador, aqui outras vezes ele bloqueando o canal de potássio. Isso é importante, foi aquilo que eu frisei no começo, né? Que nada bloqueia só um canal, né? A gente dividiu isso para ficar mais didático, mas é importante saber que eles têm ações em outros, né? A amiodarona talvez seja um dos antiarrítmicos mais potentes que a gente usa, mas a gente sempre tem que ficar esperto com os efeitos colaterais. E os bloqueadores de canal de cálcio, que são a classe 4, né? A gente tem que descartar aí as medicações dihidropiridínicas. Como antiarrítmico, a gente vai usar os não dihidropiridínicos, o verapamil e o ditiazem. Em outros grupos aí, que eles colocam como variados, a gente tem tanto a digoxina, o cedilanide, né, que é o deslanodizídio, adenosina e vabradina. Bom, pessoal, da classe 1 a gente tem, são as medicações que bloqueiam os canais rápidos de sódio. Então eles reduzem a velocidade de condução, né? Eles são distribuídos tanto nos miócitos atriais quanto ventriculares e no feixe de His-Purkinje, então no coração todo, né? Então a gente tem as subdivisões, como eu tinha frisado antes, né? Cinética intermediária é porque eles fazem um bloqueio intermediário. Cinética rápida é porque o bloqueio é muito fraco. E a cinética lenta é porque eles têm um bloqueio mais forte. Então a gente vê aqui as medicações que têm um bloqueio mais intermediário, a gente tem uma repolarização um pouco mais prolongada. Já na classe 1B, que a gente tem um bloqueio fraco, a repolarização ela é encurtada. Agora na C, a gente tem um acentuado bloqueio dos canais de sódio, com isso a gente tem a fase 1 mais demorada, porém a gente não tem nenhuma alteração na repolarização. Então a principal indicação, principalmente da propafenona, aí, talvez seja a medicação mais utilizada, seja para arritmias supraventriculares, principalmente na fibrilação atrial, em pacientes que não têm insuficiência ventricular, que não tenham outras contraindicações. Ela é uma medicação que a gente deve preferir a amiodarona, porque ela tem muito menos efeito colateral. Bom, pessoal, já a classe 2, os beta-bloqueadores, são medicações que todo cardiologista tem que saber de cor, né? São medicações que são muito úteis, tanto para insuficiência cardíaca, para insuficiência coronariana, mas aqui que a gente vai entrar mais detalhes só na ação dela como medicação antiarrítmica, porque mais para frente, quando a gente for falar de antihipertensivos, de insuficiência cardíaca, a gente vai entrar em maiores detalhes sobre isso. Então, os beta-bloqueadores são medicações que reduzem os automatismos, né? Porque elas agem diretamente no sistema simpático. Com isso, a gente reduz a velocidade de condução, a gente prolonga o período refratário e com isso a gente diminui a frequência cardíaca. Eles são muito úteis em arritmias supraventriculares e a gente sempre pensar, né, nas outras indicações desses medicamentos. Então, se é um paciente que tem uma fibrilação atrial, que a gente não optou só por controle de frequência e que tem associado uma insuficiência cardíaca, talvez o beta-bloqueador seja uma boa opção. E aqui vocês veem que tem inúmeros medicamentos, né? E assim, cada beta-bloqueador ele é dividido de acordo com o seu grau de bloqueio. Se ele é uma medicação que tem mais bloqueio beta 1, que tem mais bloqueio beta 2. Então a gente vê aqui que o beta-bloqueador ele diminui o estímulo simpático. Com isso, a gente tem uma diminuição do automatismo, do marcapasso cardíaco, né? Então a gente vê que um paciente que, como a gente bloqueou o sistema simpático, era como se a gente tivesse um estímulo vagal e com isso a gente tem essa redução desse automatismo e redução da frequência cardíaca concomitantemente. Da classe 3, a gente tem as medicações que bloqueiam os canais de potássio. Eles prolongam o potencial de ação, então eles reduzem a capacidade do tecido de conduzir impulso, né? Aumentando o período refratário. Eles não afetam a velocidade de condução e o exemplo maior que a gente tem é a amiodarona. A amiodarona talvez ela seja um dos antiarrítmicos mais potentes que a gente tem, mas a gente tem que sempre lembrar que é uma medicação que tem muitos efeitos colaterais. Ataca tireoide, ataca pulmão,
né? Então, uma medicação que, assim, se a gente tiver outros antiarrítmicos que possam ser utilizados, talvez a gente deva sempre pensar nisso. Então, aqui uma imagem a gente vê que o potencial de membrana e o tempo, né? Então, a gente tem um bloqueio dos canais de potássio, a gente tem uma repolarização prolongada, com isso a gente aumenta o período refratário. Sempre lembrar, pessoal, que quando a gente aumentou ali o período, a fase de repolarização, a gente aumenta o intervalo QT. Então, a amiodarona é uma medicação que aumenta, que prolonga o intervalo QT, e a gente tem chance de, apesar dela ser um antiarrítmico, de aumentar algumas arritmias devido a esse prolongamento do intervalo QT. Já a classe 4, a gente tem os bloqueadores de canal de cálcio não dihidropiridínicos. Sempre bom a gente lembrar, né, dessa diferenciação dos dihidropiridínicos para os não dihidropiridínicos. Os dihidropiridínicos são mais utilizados como antipertensivos, já os não dihidropiridínicos a gente usa mais como antiarrítmico mesmo. Eles têm uma ação mais no sistema de condução cardíaco. Eles deprimem o potencial de ação, dependendo de cálcio, nos canais lentos, e com isso a gente reduz tanto o automatismo, velocidade de condução, e a gente prolonga a refratariedade. As medicações que a gente tem são o verapamil e o diltiazem. Então aqui só uma imagem para a gente ver que a gente tem essa elevação lenta ali, porque faz o bloqueio dos canais de cálcio, do potencial, mais lentificado do potencial de membrana. Com isso a gente prolonga o tempo da despolarização. Dentre os outros antiarrítmicos, os mais importantes que eu achei importante frisar aqui, a gente tem a adenosina. Ela bloqueia a condução no nó atrioventricular, pessoal. Então a indicação principal nela é nas taquicardias paroxísticas supraventriculares, que a gente tem aquela reentrada nodal, né? Então a gente tem um estímulo que está voltando no nó atrioventricular, e quando a gente bloqueia essa condução ali, a gente interrompe esse circuito de reentrada e a gente resolve a arritmia. Quando é usado para pacientes com fibrilação atrial, ela até auxilia no diagnóstico da fibrilação, porque muitas vezes o paciente está tendo uma resposta ventricular muito aumentada, e quando a gente bloqueia o nó atrioventricular, a gente tem uma bradicardia, e com isso a gente consegue ver o ritmo atrial, né, tanto em flutter quanto fibrilação, e tem um auxílio importante no diagnóstico dessas arritmias. Mas, como tratamento mesmo, são nessas taquicardias de reentrada nodal. É sempre bom lembrar que quando a adenosina ela é uma medicação que tem um tempo de meia-vida muito curta. Então, sempre que for feita, a gente tem que fazer adenosina e depois a gente vai fazer um bolus de soro, levar o membro do paciente para essa medicação conseguir chegar no ventrículo. Mas, graças a Deus, que ela tem uma ação muito curta, né? Porque ela bloqueia o nó AV, senão o paciente ia ficar bloqueado, ia ter um BAVT. E o efeito dela é que ela dá uma sensação muito ruim mesmo. Sensação de morte, quando a gente costuma dizer. Então é importante a gente avisar o paciente que ele vai sentir um mal-estar antes de fazer a medicação. A ivabradina, ela já é uma medicação que inibe os canais 1F, que são específicos da despolarização do nó sinusal. Como elas são é uma medicação que age no nó sinusal, a indicação dela é para pacientes que mantém uma frequência cardíaca elevada, principalmente a insuficiência cardíaca, a gente precisa de reduzir a frequência, e está refratária ao uso de beta-bloqueadores. Então, pacientes que estão em ritmo sinusal, óbvio, né, porque ela age no nó sinusal, então não vai dar ivabradina para o paciente que tem fibrilação atrial, que estão mantendo uma frequência muito alta, mesmo com dose alta de beta-bloqueador. E a digoxina, como eu tinha dito lá atrás, ela é um digitálico, né, que ela é inotrópica positiva, então ela aumenta a contração ventricular. Ela é utilizada para os pacientes com insuficiência cardíaca, porém ela também é uma medicação cronotrópica. Ela reduz a frequência cardíaca e com isso a gente consegue, principalmente pacientes com fibrilação atrial, que estão refratários à dose de beta-bloqueador ou de outros antiarrítmicos, a gente pode associar a digoxina. Sempre lembrando que a digoxina ela tem aquela dose terapêutica e dose tóxica muito próxima uma da outra, né? Bom, pessoal, então para a gente falar de antihipertensivos, vamos só dar uma passada rápida aqui nos mecanismos de controle da pressão arterial, né? Então a gente tem dois grandes sistemas, né? A gente tem a nossa resposta que é mediada pelo sistema nervoso simpático e pelo sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então sempre que o corpo reconhece através dos seus baroreceptores uma diminuição na pressão arterial, a gente tem ativação desses sistemas. Então, a gente começa a ter um aumento da atividade simpática pelo sistema nervoso simpático,
E com isso a gente tem uma ativação dos receptores beta-1 no coração, com isso a gente aumenta a contratilidade cardíaca e aumenta o débito cardíaco. A gente tem também uma ativação dos adrenoreceptores nos músculos lisos, né, aqueles receptores alfa-1 que a gente citou no começo da aula, e com isso a gente tem um aumento da resistência periférica, levando ao aumento da pressão arterial. No caso do sistema renina-angiotensina-aldosterona, a partir do momento que a gente tem uma diminuição do fluxo renal, tem uma diminuição da filtração glomerular, com isso a gente tem aumento do volume intravascular, e a gente tem um aumento da secreção de renina, e a renina aumenta a secreção de aldosterona, que aumenta a resistência vascular periférica. A angiotensina 2 também age aumentando a produção de aldosterona, que vai fazer uma retenção de sódio e água, e com isso aumentando o volume sanguíneo, né? E aumentando o volume sanguíneo, a gente tem um aumento da pressão arterial, porque a gente aumenta o débito cardíaco. Bom, pessoal, então inicialmente nós vamos falar dos simpaticolíticos, que talvez tirando os beta-bloqueadores são medicações menos utilizadas na prática, exceto em casos refratários. Então a gente vai dividir nos inibidores de ação central, os alfa-1 bloqueadores e os beta-bloqueadores. Os inibidores de ação central, os mais famosos aí são a clonidina e metildopa, eles agem como agonistas seletivos alfa-2, pessoal. Então, vocês vão lembrar lá do começo da aula que os receptores alfa-2, eles agem inibindo o sistema simpático. Então, com isso, a gente tem uma diminuição do estímulo adrenérgico central. Com isso, a gente tem diminuição da frequência cardíaca, um relaxamento dos vasos de capacitância e, com isso, a gente diminui a resistência vascular periférica. Destaquei aqui na posição ereta porque pode ser medicações que causam hipotensão postural. São medicações que são ótimas opções em pacientes nefropatas porque elas não alteram o fluxo renal. Então, principalmente aqueles pacientes dialíticos ou que estão ali quase na diálise, que são refratários à medicação convencional, uma opção seria o uso da clonidina. A retenção de sódio e água é um efeito colateral dessas medicações, então sempre a gente avaliar associar um diurético. E citando essas duas medicações, a clonidina é uma medicação de alta potência que a gente pode usar como uma boa opção em casos refratários, sempre lembrando que a clonidina ela tem o risco de hipertensão de rebote e ela também pode causar xerostomia até com mais intensidade do que metildopa. Essas medicações, por serem de ação central e serem antagonistas do sistema simpático, elas podem causar sedação, sonolência, alguns casos até são utilizados em crianças que são hiperativas. Pode acontecer também hipotensão postural, né, disfunção sexual, e a metildopa ela pode causar galactorreia, anemia hemolítica, lesão hepática, então não pode ser usada em hepatopatas. Geralmente, na prática, a gente vê mais a metildopa sendo utilizada em gestantes. Bom, o segundo subgrupo dos simpaticolíticos são os antagonistas alfa-adrenérgicos seletivos. Dentro desse grupo, a gente tem a prazosina, a terazosina e a doxazosina. A gente tem um uso deles muito maior pela urologia do que quanto medicações para controle antihipertensivo. Então, são usados nas hiperplasias prostáticas, mas eles têm esse efeito alfa-1 dilatadores, então eles também podem ser usados, apesar de menos, como antihipertensivos. Então, eles têm um antagonismo reversível, com uma seletividade maior em alfa-1 do que em alfa-2. Entre os efeitos colaterais dos alfa-seletivos, a gente tem hipotensão postural, geralmente é visto isso como efeito de primeira dose. A gente pode ter muita taquicardia reflexa, retenção de líquido, impotência sexual e, em alguns casos, até diarreia por causa de liberação de ACTH. Bom, pessoal, voltando a falar dos beta-bloqueadores agora, dessa vez não como antiarrítmicos, mas como medicações para controle da pressão arterial. Lembrando que os beta-bloqueadores hoje em dia não estão mais entre as primeiras opções de antihipertensivos, sendo que a gente deve associá-los em alguns casos específicos. Eles diminuem a ativação dos receptores beta-1 no coração, com isso eles diminuem o débito cardíaco, diminuindo a pressão arterial. Os beta-bloqueadores também inibem a renina e com isso eles inibem todo o sistema renina-angiotensina-aldosterona, causando também uma diminuição da pressão arterial. As medicações que a gente tem dos beta-bloqueadores, como eles já não são mais a primeira escolha para controle da pressão arterial,
são naqueles pacientes que têm alguma outra comorbidade associada. Então, paciente que tem alguma cefaleia de origem vascular, pacientes que têm hipertireoidismo, que têm algum tremor, paciente que tem qualquer comorbidade cardiovascular, como insuficiência cardíaca, coronariopatia, e esses pacientes têm uma redução de mortalidade e morbidade, então é interessante a gente associar o beta-bloqueador nesses casos. E também em pacientes com arritmias. Bom, dos efeitos colaterais a gente tem depressão, insônia, o paciente pode cursar com astenia, não é uma queixa incomum a disfunção sexual, e a gente sempre tem que ficar de olho nos pacientes que são mais bradicárdicos, que tem algum bloqueio atrioventricular avançado, a gente não deve usar o beta-bloqueador. Então, assim, sempre pensar em suspender nos casos de bradicardia sintomática ou algum bloqueio mais avançado. Os broncoespasmos são vistos principalmente nos beta-bloqueadores que não são cardioseletivos, como propanolol, atenolol. Pode causar alguma vasoconstrição periférica, então pacientes que têm doença arterial obstrutiva periférica, grave principalmente, deve-se contraindicar o uso de beta-bloqueador. E lembrar sempre que o beta-bloqueador pode causar uma intolerância à glicose, hipertriglicidemia. E ficar de olho sempre no caso de suspensão brusca, porque pode causar uma hiperatividade simpática e com isso também isquemia miocárdica. Bom, entrando agora nos grupos dos vasodilatadores e bloqueadores dos canais de cálcio, a gente tem nos vasodilatadores diretos a hidralazina e o minoxidil. E nos grupos de bloqueadores de canal de cálcio, a gente pode dividir entre os dihidropiridínicos, que a gente tem principalmente o amlodipino, nifedipino, nicardipino, nimodipino, dentre outros. E a gente tem os não dihidropiridínicos, que são o verapamil e o tiazem, que a gente já tinha discutido antes, falando mais sobre medicações antiarrítmicas. Dentre os vasodilatadores diretos, como eu tinha dito, a hidralazina e o minoxidil são as opções que a gente tem. Então a gente tem um relaxamento da musculatura vascular e com isso a gente tem uma vasodilatação direta. A gente sempre tem que ficar de olho porque esses pacientes podem cursar muito com retenção hídrica e com taquicardia reflexa. A hidralazina é uma medicação que a gente pode usar principalmente associado com nitratos nos pacientes que têm insuficiência cardíaca, que tem alguma contraindicação ao uso de IECA, alguma disfunção renal, algo assim. Também a gente sempre tende a usar esses vasodilatadores diretos em associações com diuréticos e beta-bloqueadores, por causa dessas taquicardias reflexas e da retenção hídrica. O minoxidil ele tem um efeito colateral de hipertricose, então hoje em dia a gente vê o minoxidil sendo usado mais em pomadas, como medicação para calvície. Bom, agora falando dos bloqueadores dos canais de cálcio, então são as primeiras das medicações antihipertensivas que a gente vai falar, que são primeiras indicadas por diretriz como primeira escolha para controle de pressão arterial. Então os bloqueadores de canal de cálcio eles atuam nos canais dependentes de voltagem tipo 1, impedindo a entrada de sódio do extra para o intracelular. Com isso, a gente tem uma pouca disponibilidade do cálcio e com isso a gente tem um relaxamento da musculatura lisa, uma dilatação arteriolar e a gente diminui a resistência vascular periférica e a pressão arterial. Como a gente já tinha falado antes, a gente divide entre dihidropiridínicos e não dihidropiridínicos. Os dihidropiridínicos eles são medicações que atuam mais na célula muscular lisa, então eles causam a diminuição da resistência vascular periférica. Os dihidropiridínicos são as medicações que são utilizadas como primeira escolha para controle da pressão. Sempre bom a gente ter isso em cabeça, que os não dihidropiridínicos eles são bons medicamentos para controle de arritmias, mas não são utilizados como primeira escolha para controle de pressão arterial. Dentre os não dihidropiridínicos, a gente divide em dois grupos, as fenilalaquilaminas e as benzotiazepinas. As fenilaquilaminas, elas são medicações mais seletivas a nível cardíaco e, por isso, controlam melhor a questão do sistema de condução. Elas têm pouca ação a nível vascular. As benzotiazepinas, elas se situam ali no meio desses dois, porém também tem uma ação mais de nível cardíaco. Então aqui só um slide para a gente exemplificar melhor que os bloqueadores de canal de cálcio eles inibem o fluxo de cálcio intracelular e com isso, no caso aqui do nifedipino, que é um dihidropiridínico, ele tem uma ação muito mais forte na vasodilatação arteriolar, o que não é o caso do verapamil, que tem mais uma ação inibitória da função cardíaca. Bom, pessoal, dentre os efeitos colaterais mais comuns, a gente tem cefaleia, vertigem e, de longe, o angioedema e o edema de membros inferiores, principalmente.
é o que o paciente vai chegar te queixando que você passou aquele remedinho que inchou as pernas dele, que não dá certo de jeito nenhum. Pode acontecer também hipertrofia gengival, apesar de ser um efeito mais raro, tá? E nos casos do verapamil de tiazem, aquelas mesmas contraindicações dos beta-bloqueadores, que são em pacientes com BAV, alguma depressão miocárdica, a gente deve evitar de usá-los. Entrando agora no grupo das medicações que têm mais efeito no sistema renina-angiotensina-aldosterona, a gente vai começar falando sobre os inibidores da ECA. Os mais comuns que a gente tem são o captopril e nalapril, são aqueles remédios que são mais disponibilizados para a população em geral, mas a gente tem hoje em dia medicações mais modernas, como ramipril, lisinopril, que eles, além de terem menor efeito colateral, eles têm uma posologia muito melhor. Quando a gente vai ver em questão de diretriz, né, sempre preconiza a utilização de menos medicações, menos doses diárias. Então a gente sempre pensar nesses inibidores da ECA, utilizar medicações que têm uma posologia de doses menores diárias. Então, ramipril, lisinopril, que a gente vai usar uma vez por dia. Caso o paciente não tenha condição, a gente pensar em usar o enalapril, porque ele tem uma posologia de 2 vezes. Captopril já é uma medicação mais difícil, porque a gente tem que usar pelo menos 3 vezes ao dia. Bom, pessoal, aqui a gente tem uma lista dos medicamentos, né? Então a gente tem uma quantidade grande de inibidores da ECA, com as suas posologias mínimas e máximas. Lembrando aqui do que eu falei, do que o captopril ele tem uma posologia muito ruim, né? Então a gente deve evitar de usar no dia a dia para controle da pressão arterial. Bom, pessoal, então só explicando que melhorar a ação dos inibidores da ECA, a gente tem, sempre que uma queda na pressão arterial, a gente tem uma liberação de angiotensinogênio, que vai ser convertido pela renina em angiotensina 1, que ela é uma substância inativa, e ela vai ser convertida em angiotensina 2 pela enzima conversora de angiotensina. E é aqui que agem os inibidores da ECA, né? O nome já diz. Com isso, inibindo a angiotensina 2, a gente vai ter uma diminuição da estimulação do sistema nervoso simpático, a gente vai ter uma vasodilatação do músculo liso vascular, com a redução da aldosterona, a gente vai ter uma diminuição da retenção de sódio e água, e a gente vai ter um aumento dos níveis de bradicinina, porque a angiotensina ela age nesse nível também, e o aumento do nível de bradicinina, ele diminui também a pressão arterial, porém ele gera alguns efeitos colaterais que podem ser algum impeditivo para o uso desses inibidores. Então, como eu tinha dito, aí as reações adversas, né? Os mais comuns são tosse seca, angioedema, justamente por causa dessa liberação de bradicinina. Sempre ficar de olho em pacientes renais crônicos, principalmente por causa da hiperportassemia. Em pacientes com hipertensão renovascular ou rio único, pode levar a uma elevação súbita da ureia e da creatinina. O uso associado com diuréticos pode causar alguma hipotensão postural, então a gente sempre ficar atento com isso. E lembrar que os IECAs são sempre contraindicados em gestantes, adolescentes e mulheres em idade fértil, porque tem o risco de alterações congênitas. Apesar de todas essas contraindicações, não há dúvidas, é uma das primeiras opções no controle da pressão arterial. Não tem interferência na atividade sexual, não tem interferência metabólica, tem uma nefroproteção em pacientes que têm nefropatia diabética ou hipertensiva, é uma medicação que reduz mortalidade na insuficiência cardíaca, é uma medicação que associa-se muito bem com os outros fármacos antihipertensivos. Então, sempre que a gente vai pensar em controle da pressão arterial, a primeira medicação que deve vir na nossa cabeça, tirando as exceções ali daquelas contraindicações que eu tinha dito, o IECA sempre tem que estar na nossa cabeça como uma das primeiras opções. Falando agora dos antagonistas dos receptor AT1 da angiotensina 2, que a gente fala os antagonistas da angiotensina 2, a gente tem uma quantidade grande de medicações também, sendo o losartan aí, talvez a medicação mais utilizada, a medicação disponível para nós pelo SUS, e a gente tem outras opções, como o candesartan, o temizartan e o valsartan, que são medicações com posologias mais fáceis de serem aderidas pelos pacientes, porém tem um custo maior. Elas são medicações que, um pouco diferente dos IECAs, que inibem a enzima conversora de angiotensina, são medicações que agem bloqueando o receptor AT1, inibindo a ação da angiotensina diretamente. Por ter um mecanismo de ação muito próximo dos IECAs, o controle da pressão arterial é muito semelhante ao dos IECAs também. Dentre os efeitos adversos, a gente tem efeitos muito parecidos com os dos IECAs, por causa que o mecanismo de ação é muito próximo, né?
Porém, por não haver produção de bradicinina, a gente não tem tosse e angioedema, sendo uma indicação do uso dos BRAS. Pacientes que tiveram tosse, não toleraram por angioedema os IECAs, a gente pode pensar em usar os BRAS. Então, por que a gente já não começa usando os BRAS sempre como primeira opção, já que eles não causam tosse? Porque os IECAs eles têm mais robustez, tem muito mais estudos, principalmente em insuficiência cardíaca. Então, a gente sempre deve reservar os BRAS para quase intolerância ao IECA, principalmente nesses pacientes com insuficiência cardíaca. E eu coloquei aqui em caixa alta para ninguém se esquecer de não associar os IECAs com os BRAS. Os estudos mostram que a gente tem um aumento nos efeitos colaterais sem ter um benefício com a associação das duas medicações. Bom, pessoal, entrando agora nos fármacos diuréticos, a gente tem 3 grandes grupos que a gente vai entrar em detalhes. Dentre eles estão os tiazídicos, os diuréticos de alça e os poupadores de potássio. Os tiazídicos, medicações de primeira escolha para controle da pressão arterial, e eles agem no tubo contorcido distal, inibindo a reabsorção de sódio. Eles são menos potentes do que os outros diuréticos de alça e eles inibem em torno ali de 5% do sódio que é filtrado. Eles são indicados principalmente como primeira opção no controle da hipertensão. A gente pode utilizar os tiazídicos na insuficiência cardíaca, principalmente em casos refratários, associação com o uso de furosemida, em edemas mais leves e até em pacientes que têm cálculos com hipercalciúria. Dentre os efeitos colaterais, a gente tem hipocalemia, hipomagnesemia, um excesso de ácido úrico, hiperuricemia. Esses pacientes podem cursar com intolerância à glicose, então não são a primeira escolha em pacientes diabéticos. E também podem cursar com hipertrigliceridemia. Bom, os diuréticos de alça, diferente dos tiazídicos, eles agem na porção ascendente da alça de Henle e eles são muito mais potentes, mas eles têm um efeito mais fugaz. Então são medicações que a gente usa principalmente nos pacientes que a gente precisa de tirar volume deles, pacientes com insuficiência cardíaca, pacientes com ascite, pacientes que são hipertensos nefropatas, por ter um efeito hipocalemiante, talvez seja uma boa associação para pacientes que são nefropatas. Dentre os efeitos colaterais, a gente tem ototoxicidade, que é um pouco menos comum. A gente pode ver hipocalemia, hipopotassemia nesses pacientes. Pode haver uma depressão de volume e alcalose metabólica também. Bom, falando agora dos diuréticos poupadores de potássio, a gente tem a amilorida e o triantereno, que são medicações menos utilizadas, e eles agem diminuindo o número de canais de sódio no ducto coletor. Já a espironolactona, uma medicação amplamente usada, ela compete diretamente com a aldosterona. Os poupadores de potássio têm um efeito natriurético mais fraco que os demais, e geralmente eles são utilizados em associação. Então, naqueles pacientes que têm edema refratário, pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, eles têm um benefício de diminuição de mortalidade no uso da espironolactona. A gente pode utilizá-los também em pacientes com cirrose e em pacientes com hipocalemia, porque por serem poupadores de potássio, os outros diuréticos, como a gente viu como efeito colateral, todos eles causam depressão de potássio. Já os poupadores de potássio, como o nome indica, eles podem ser utilizados em associação nos pacientes que estão tendo hipocalemia com o uso dos outros diuréticos. Então, entre os efeitos colaterais, a gente tem principalmente hipercalemia, então tomar cuidado em pacientes renais crônicos e também acidose metabólica. Então, aqui só um mapa mostrando melhor para a gente se localizar dos diuréticos. A gente tem a acetazolamida que age no tubo contorcido proximal, não uma medicação que a gente usa muito como antihipertensivo, a gente usa ela mais na neurologia. As medicações que são os diuréticos de alça, a gente tem a mais comum delas, a furosemida, que vai agir na alça ascendente de Henle. A gente tem os tiazídicos agindo no túbulo contorcido distal e no ducto coletor a gente tem os poupadores de potássio. Então aqui, pessoal, peguei essa imagem das diretrizes, da última diretriz brasileira de hipertensão, mostrando quais são as associações mais comuns que a gente usa de antihipertensivos, Então, imagem bem bacana, bem didática, mostrando que as primeiras opções sempre são ou os diuréticos tiazídicos, os bloqueadores dos receptores da angiotensina, os bloqueadores dos canais de cálcio
e os inibidores da ECA. Todos eles podem ser usados em associação, com exceção dos IECAs e dos BRAs. Sempre lembrar disso, pessoal. Os beta-bloqueadores, eles têm uma boa combinação, principalmente com tiazídicos, porém são medicações utilizadas como segunda opção, como antihipertensivos, principalmente naqueles casos que eu havia citado. Os outros antihipertensivos sendo utilizados como medicações em casos refratários, em casos específicos, não devendo ser utilizados como primeiras opções de controle da pressão arterial. Chegamos ao fim dessa aula, espero que todos tenham gostado.